Quando a gente fala de estrutura de disco e de diretórios de disco, devemos levar em consideração o seguinte, né? Os discos eles podem ser subdivididos em partições. Você já deve ter se deparado em algum momento em ver seu disco aí no seu HD, partido nas partições C, D, geralmente é para arquivos externos, diretórios externos, né? Pendrives, dispositivos externos, né? E os discos ou partições podem ser protegidos de falhas com um RAID. Esse conceito de RAID é muito interessante. Existem diversos tipos de RAID. RAID vem da sigla de Redundant Array Independent of Disks. Então, é de conjunto de arrays independentes de discos. Então, é uma estrutura. Eu já vou mostrar aqui para vocês essa figura que ilustra a estrutura dos RAIDs. Aqui, nós temos uma ilustração do que seriam os RAIDs. Só observar aqui, ó. Nós temos RAID de diversos tipos, RAID 0, RAID 1, RAID 1.0, a combinação entre eles. Mas, de forma geral, os RAIDs são discos, HDs mesmos, que nos permitem obter proteção contra, por exemplo, falhas em backup, destruição dos próprios discos. Se um disco do conjunto de arrays independentes de discos falharem, é possível, a partir de outro disco, que estava fazendo parte daquele RAID em si, ser recuperado totalmente. Então, quando a gente utiliza, vocês forem ver estruturas de backup, esses conceitos de RAID são muito importantes. Existem os RAIDs de espelhamento, de seccionamento. Você pode fazer uma combinação aí bastante grande para proteção dos dados utilizando o RAID. Então, quando a gente fala lá em estrutura de diretórios e discos, esse conceito de RAID é muito importante para poder entender como é que a gente pode fazer a recuperação de dados e a estruturação entre eles. Então vamos aqui voltar para a nossa aula. Seguindo. Então, discos e partições podem ser utilizados como RAW, sem o sistema de arquivos. Então eu posso ter zero sistema de arquivos, é possível. Ou no modo formatados, com o sistema de arquivo. O que é o mais comum? Que a gente se depara mais comumente com esse modo formatado. Quando você formata um pendrive, você tem que escolher um formato lá, se é FAT, FAT32, NTFS. Você tem que escolher um formato de sistema de arquivo. Então, geralmente, esse aqui é o modo mais comum. Então, a entidade que contém um sistema de arquivo é conhecida como volume. Então, volume que tem, quando você conecta um pendrive, ele identifica um volume. Quando você conecta um HD externo, identifica um volume. Conecta o seu celular no computador, se identifica como outro volume, porque eles possuem os seus sistemas de arquivos. Então, cada volume mantém informações sobre o sistema de arquivos em um diretório de dispositivos ou simplesmente o diretório. Mantém as informações de nome, localização, tamanho e tipo. Então, assim como existe um sistema de arquivos de propósito geral, existem vários sistemas de arquivos de propósito específico. O sistema de arquivo de propósito geral é utilizado geralmente pela indústria de sistemas operacionais como a própria Microsoft, porque ele vai se encaixar uma quantidade muito grande, não em todos, mas na maioria das situações ele vai ser bastante eficiente o suficiente para fazer transferência de arquivos, fazer a organização de diretórios. Mas existe o sistema de propósito específico, frequentemente convivendo em um sistema operacional ou computador. Eles podem existir no mesmo ambiente. Quando eu falo de sistema de arquivo específico, é muito comum, por exemplo, eu sou Netflix, trabalho unicamente com vídeos, supor, né? A Netflix trabalha só com vídeos, mas existe outro tipo de arquivo. Então, eu vou ter um sistema de arquivo que ele é muito bom para ler arquivos do formato de vídeo, o que é muito útil para mim, como Netflix. Então, seria um exemplo. Existem diversos outros exemplos. Sistema de banco de dados, como um todo, para armazenar arquivos de texto, arquivos de imagem. Então, dá para trabalhar isso de forma específica. Então, a organização típica de um sistema de arquivo, como é que ele funciona, né? Como é a forma genérica? Geralmente é dividida em partições, chamamos as partições, e existe um diretório que possui os arquivos. Quando você clica em uma pasta lá no disco C do Windows, clica lá e abre ela, existem os arquivos dentro daquele diretório. E a mesma coisa vai ser para as outras partições, dentro do disco 1, do primeiro disco, né?
Na outra partição, por exemplo, partição C, vai ter o diretório e vai ter, cada uma delas pode ter os discos aqui de forma organizada com os seus respectivos arquivos. Então, geralmente vai ser sempre assim. Tem um diretório, dentro dele tem os arquivos, está dividido em uma partição. Ou eu vou ter o diretório, os arquivos em uma única partição bem grande, dividida em 2 discos diferentes. Eu posso ter essa organização. Os operadores de diretórios, né? Como é que eles funcionam? Existe o operador de localizar um arquivo, o operador de criar um arquivo, remover um arquivo, listar o conteúdo de um diretório, renomear um arquivo, percorrer o sistema de arquivos. Então, eu posso fazer operações sobre os próprios diretórios, sobre as próprias pastas do meu sistema de arquivos. Eu posso fazer todas essas operações tanto na forma gráfica, utilizando a interface, a Use Interface, ou via terminal, tanto do Windows quanto do Linux, é totalmente possível. Então, ainda existe, dentro do sistema de arquivos, o que a gente chama de diretório de nível único, né? Um único diretório para todos os usuários. Então, eu vou ter o diretório aqui, por exemplo, de diretórios cat, BO, A, diretório teste, dados, correio, registros. Todos eles vão estar em um único diretório, divididos, obviamente, porém, em o mesmo nível. Todos estão aqui no horizontal e cada um deles vão ter seus arquivos, respectivos arquivos relacionados a cada um deles. Nós temos exemplo, né, de uma bela área de trabalho organizada em arquivos onde eu tenho, por exemplo, muito comum a gente ter isso no Windows, né? Você tem a sua área de trabalho, mas no próprio Windows existe a subdivisão de arquivos, documentos, imagens, vídeos, mas você ou a maioria dos usuários resolveram utilizar a área de trabalho como um único diretório para todos os arquivos. Então, você aqui tem um exemplo de uma aplicação onde eu tenho esse diretório horizontal, o que não é recomendado porque isso acaba prejudicando a leitura e busca dos arquivos. Então, por favor, não façam isso. Utilizem as pastas que foram criadas no sistema de arquivos do Windows para esse propósito. Documentos para documentos, imagens para imagens e vídeos para vídeos. Continuando. Outro problema desse tipo de diretório de um único nível, né, onde você resolveu colocar todos os arquivos em um único local, é porque, por exemplo, você não vai poder nomear um arquivo de um mesmo tipo com o mesmo nome. Então você vai estar limitado, aí os nomes vão ter que ser diferentes quando você estiver aqui no mesmo diretório, no caso aqui está na área de trabalho. Então já é um problema desse tipo de diretório de um único nível. E a estrutura de diretório de 2 níveis já é um pouco mais organizada. Nesse tipo de organização, nós temos o seguinte: para cada usuário agora, em vez do usuário ter somente uma estrutura de diretórios, de arquivos de diretórios, nós vamos ter para cada usuário, vão ter aí seus arquivos específicos, seus diretórios específicos. Então, o que é que essa estrutura facilita? Né? A estrutura aqui em 2 níveis. Facilita assim: o usuário 1 tem os arquivos separados dele, o usuário 2 tem os arquivos e diretórios separados dele com os seus arquivos, e assim, para cada usuário vai ter sua subdivisão. Aqui eu já posso e já resolvo um problema do exemplo anterior, do usuário de um único nível, de sistema de arquivo de um único nível, né? Que em diretórios diferentes, em usuários diferentes, eu vou poder ter nomes de arquivos iguais. Ó. Por exemplo, aqui no usuário 1, eu tenho o diretório A e tenho o diretório A também, assim como no usuário 3 e no usuário 4. Isso aqui não vai me causar nenhum problema, porque estão para usuários diferentes, aquele nome de arquivo é único e eu não vou ter esse problema. Uma evolução natural desses 2 modelos é a evolução da estrutura em árvore, o que é, aliás, a opção mais comum e mais frequente quando se trata de organização de diretórios em sistemas de arquivo. Todo sistema de arquivo que a gente utiliza mais comumente, né? Tirando os usuários comuns, a gente utiliza a estrutura em árvore, onde cada um dos meus usuários, ou das minhas raízes, que a gente chama, né, root, vão ter os seus sistemas respectivos
diretórios com seus arquivos e vai poder haver essa subdivisão entre um diretório que vai ter outro diretório, que vai ter outro diretório e que vai ter dentro daquele diretório arquivos. E nesse meio caminho, esses diretórios com certeza podem ter os seus arquivos. Então essa é a estrutura mais comum e também é uma das estruturas mais eficientes quando se trata de organização de sistemas de arquivo. Tá? Outra estrutura é o que a gente chama de estrutura de gráfico acíclico. Vamos ver aí na próxima aula.